Boa tarde, pessoal. Boa tarde, T1. Boa tarde, terceiro ano de medicina da USP Bauru. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação de prova de função pulmonar, dando andamento ao módulo 16 na parte de pneu. A professora que vai dar essa aula é a professora Rosângela. Ela é pneumologista, formada pelo HC de Ribeirão Preto e uma vasta experiência em prova de função pulmonar. Professora Rosângela, pode fazer sua apresentação. Muito obrigado pela sua presença, aceito o convite. A turma aqui, a T1, ela é bem fera, entendeu? Então o pessoal entende bastante, estão estudando, então aí na segunda semana na parte de pneumologia, no módulo 16, bem envolvido com o tema. Então, podemos começar. Muito obrigado aí novamente. Obrigada, Thales. Agradeço aí pela oportunidade de participar do curso. Você sabe que eu sou sua fã, né? O meu cirurgião torácico preferido, que foi embora de Ribeirão. Bom, a gente tá junto. Bom, vamos lá. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre prova de função pulmonar. É um exame que é rotina no nosso dia a dia do pneumologista, do cirurgião torácico. É um exame que vocês vão conhecer bastante aí durante a disciplina de pneumologia, e é um exame que tem que estar na cabeça de todo mundo, né? A interpretação, como que é feito, tudo isso eu vou falar passo a passo nessa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu peço que vocês me parem, perguntem, porque é uma aula que ela vai somar conhecimento, né? Então, se vocês perderem alguma parte, talvez vai fazer falta lá no final. Bom, começando aí para a gente entender o que significa a palavra espirometria, spirare vem do latim respirar e metrum, medida. Então é a medida da respiração. A gente avalia com esse exame os distúrbios ventilatórios. Por que eu falo em distúrbios ventilatórios e não só da respiração ou da parte pulmonar? Porque a gente avalia tanto a parte pulmonar quanto a parte de mecânica torácica e de outras complicações aí intra- e extratorácicas que podem interferir na função pulmonar. Bom, eu vou explicar um pouquinho de mecânica ventilatória para a gente conseguir entender o exame. A mecânica ventilatória, ela depende basicamente de três coisas. A primeira é a caixa torácica, a segunda é propriamente o pulmão, né? E a terceira é o diafragma. As três coisas vão interferir aí na respiração de uma pessoa, de qualquer pessoa, do paciente em especial. E aí a gente tem várias coisas, né, que vão interferir, várias doenças, várias patologias que vão interferir nesses três elementos. A primeira é a caixa torácica, que a gente tem várias alterações na caixa torácica, desde deformidades, excesso de peso com obesidade, várias alterações que você pode ter musculares, né, com fraqueza muscular e etc., e as doenças propriamente pulmonares. As doenças pulmonares, elas vão interferir de que forma? O paciente que tem a doença respiratória, ele tem uma alteração no parênquima pulmonar ou nas vias respiratórias, e isso interfere aí na elasticidade pulmonar e na saída e entrada de ar pelos pulmões, tá? E, em terceiro lugar, o diafragma, né? Se a pessoa tem uma paralisia do diafragma, tem alguma alteração, também pode interferir aí na expansibilidade pulmonar. Bom, eu vou começar falando para a gente entender a fisiologia e a questão dos volumes e capacidades pulmonares e posteriormente a espirometria em si. A pessoa, quando ela respira, ela tem alguns movimentos e posições que o pulmão adquire, né? Quando a gente está em repouso, o pulmão ele adquire um tamanho, e esse tamanho varia pouco com a respiração em repouso. Esse volume de ar que entra e sai do pulmão nesse momento é o volume corrente, tá? Depois a gente tem a inspiração máxima, que você vai ter um volume pulmonar grande, né, na inspiração máxima, e a expiração máxima, que você elimina o máximo de ar que tem dentro do pulmão e consegue aí reduzir bastante o volume pulmonar. Bom, a gente vai entender essas três posições definem alguns volumes e capacidades.
para vocês entenderem, volume é uma medida que a gente faz e capacidade é uma soma de 2 ou mais volumes. Para a gente entender inicialmente lá no repouso, né? A pessoa que está em repouso, ela respira, o volume entra e sai de um volume pequeno. Isso é o volume corrente entre uma inspiração e uma expiração em repouso. Outro volume que a gente vai conhecer aí de uma respiração com volume corrente até uma inspiração máxima, a gente tem um volume aí de reserva para inspirar. Esse volume chama volume de reserva inspiratória. Saindo do ponto de repouso, né, do ponto de expiração em repouso, você tem ainda um volume para expirar. Esse é o volume de reserva expiratório. Tá? E depois de uma expiração máxima, a gente tem um pouquinho de ar lá dentro do pulmão, que é o volume residual. Então, esses nomes aí dá para a gente entender, né, através da explicação e entendimento aí adequado desses volumes. Bom, e aí a gente tem a respiração com volume corrente, né, quando a pessoa está em repouso. Vocês percebem, eu quero que vocês tentem perceber a respiração de vocês, que vocês vão entender melhor. Quando a gente respira, você tem um trabalho respiratório para inspirar e volta na expiração, você fica em repouso, tá? Perceba que a sua caixa torácica ela está em repouso quando você está no final de uma expiração em volume corrente, tá? A partir desse ponto, do ponto de repouso, no final da expiração em volume corrente, você tem a capacidade de inspirar até a sua inspiração máxima. Essa é a capacidade inspiratória, tá? E a partir desse ponto de repouso, a gente tem uma capacidade pulmonar dentro dos pulmões, tá? Que são a soma de 2 volumes, né? Que é a capacidade residual funcional. Esses nomes são muito específicos, mas eu quero que vocês entendam, porque isso vai fazer diferença na vida aí do aprendizado de vocês em pneumologia. E aí eu vou falar de um volume de uma capacidade que é super importante, é a capacidade vital. Por que chama capacidade vital? A capacidade vital é o que nos mantém vivos numa situação de estresse, por exemplo. A gente tem um volume de respiração em repouso, quando a pessoa não está fazendo atividade física, está tranquila, em repouso, sentada, sem fazer esforço. Quando passa por uma situação de estresse extremo, você precisa aumentar a sua capacidade respiratória rapidamente. E entre uma inspiração máxima e uma expiração máxima, você tem uma capacidade vital, que é o que te mantém vivo e capaz de oxigenar adequadamente os seus pulmões em uma situação de estresse. Tá? E aí a gente tem, para resumir tudo isso, né, a capacidade pulmonar total, que é o volume de ar que tem dentro do pulmão, numa inspiração máxima. Bom, eu vou falar de basicamente 3 tipos de espirometria. A espirometria simples, completa e a difusão. Eu vou falar mais da espirometria simples e depois só tocar aí no assunto dessas 2 espirometrias para vocês entenderem que é uma coisa que complementa o assunto espirometria. A espirometria simples, a gente vai medir principalmente 2 parâmetros, a CVF e o VF1, tá? A CVF é a capacidade vital e o VF1 eu vou explicar mais para frente. A espirometria completa, a gente vai complementar essas medidas da espirometria simples com o volume residual, a capacidade residual funcional e a capacidade pulmonar total, que é aqueles valores que a gente comentou no slide anterior, tá? E o terceiro, a difusão. Bom, espirometria simples, começando, né? A espirometria é um exame que ele é feito na rotina, no nosso dia a dia, tá? Para avaliar aí a função pulmonar. É um exame bem simples, só que exige aí a compreensão e a capacidade do paciente de fazer manobras respiratórias. É um exame que depende aí de um esforço do paciente. O paciente tem que fazer uma manobra respiratória, soprar com esforço, para conseguir fazer o exame de uma forma adequada. Bom, por que é importante o paciente fazer o exame com esforço? Porque todas as vezes que ele soprar, se ele fizer o seu esforço máximo,
a curva sempre vai ser a mesma, vai ser sempre igual, né? Se uma pessoa, por exemplo, ela simula que ela está com problema respiratório e sopra, se ela soprar várias vezes, você vai perceber que aquilo não tá, que tem algum erro, tá? Porque se ela fizer na sua capacidade máxima, no seu esforço máximo, as curvas vão ser sempre iguais, tá? Isso que é legal na espirometria. Se você pega uma pessoa que tem um distúrbio respiratório, você consegue diagnosticar e consegue reproduzir aquele exame várias vezes. Bom, o exame ele tem que ser aceitável. Por que aceitável? Porque ele pode ter erros, né? Como eu disse, se a pessoa não fizer adequadamente, a manobra vai ter erros. E aí você compara uma manobra com a outra e vê que aquilo está errado, tá? Então tem que ter 3 manobras bem parecidas que a gente considera aceitável, tá? E a gente também, aí, a partir do valor que o paciente faz, a gente compara com valores de referência. Os valores de referência, eu vou explicar, mas eu vou falar agora e depois repetir para vocês guardarem. A gente compara conforme o gênero, né, o sexo, a idade e a altura da pessoa, tá? Bom, como que é feita a manobra do exame? O exame de espirometria simples, a gente vai ter 2 gráficos. A pessoa sopra e a gente analisa esses 2 gráficos. O primeiro gráfico é o gráfico de fluxo-volume e o segundo é de volume-tempo. O primeiro gráfico, vocês podem ver, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se vocês estão acompanhando. Bom, a gente tem duas alças que a gente chama, né? Que é a alça expiratória e a inspiratória, tá? É a manobra de expiração e inspiração. Na manobra expiratória, o paciente sopra de uma forma rápida, que sobe rapidamente o fluxo respiratório, e aí depois ele cai gradativamente até zerar o fluxo, que é o final do exame. E aí na manobra inspiratória, ela é basicamente simétrica e uma alça bem bonitinha, tá? Então, a principal análise que a gente vai fazer é da alça expiratória. Tem algumas coisas que a gente analisa na inspiratória, mas eu quero que vocês foquem mais na alça expiratória, que é o que vai dar aí os principais diagnósticos de doenças respiratórias. E o segundo gráfico é o gráfico de volume-tempo, que a gente tem, o paciente sopra, tá? Você tem um aumento de volume rápido. No primeiro segundo, a gente já tem quase todo o volume pulmonar eliminado, e aí depois esse volume vai diminuindo, tá? Na verdade é uma somatória, né? Então ele aumenta, mas aumenta menos, e aí a gente tem o volume final aí, que é a capacidade vital, tá? Do paciente. Relembrando, a capacidade vital é o ar que sai dos pulmões entre uma inspiração máxima e uma expiração máxima, tá? E forçada porque é numa manobra que o paciente tem que fazer esforço para soprar. Professora. Opa, pode falar. Pode falar. Esses gráficos, então, eles são tomados como base, né? Então, eles são baseados, como você falou, em alguns parâmetros. Então, cada pessoa vai ter um gráfico diferente para poder comparar a espirometria dela com esse. Na verdade, assim, as espirometrias normais, elas frequentemente têm esse padrão de curva, tá? Eu vou mostrar depois os padrões patológicos, mas geralmente é assim que é a curva, bem nesse estilo, né? Ela sobe rapidamente, depois cai gradativamente. Os valores a gente vai analisar o formato da curva e vai analisar esses valores aqui, que é o VF1 e a CVF. E esses valores a gente vai analisar de acordo com um grupo de pessoas que já foi analisado, né, de espirometrias normais, e a gente vai comparar esse paciente com a média desse grupo e ver quanto que ele fez em porcentagem, tá? Isso a gente chama de porcentagem do predito, que é por exemplo, predito para ele, é o que ele deveria fazer, tá? Se, por exemplo, ele soprou 4 litros no VF1, tá? E o predito para ele é 4,5 litros, então ele vai ter uma porcentagem desse valor, tá? O VF1 a gente fala em porcentagem. Deu para entender? Entendi.
Mas a dúvida é mais no sentido se essa amostra de indivíduos que foi gerado esse gráfico, ela não muda no caso, né? Então, quer dizer, tem um gráfico base e ele vai servir de base para todos, é isso? Sim, todos que têm o mesmo sexo, Tá, altura, entendeu? certo, entendi, tá bom. A gente tem um padrão, um valor específico para cada idade, sexo e altura. Certo, tá Porque bom. o volume pulmonar varia com essas variáveis, né? Pode passar? Tem mais alguma dúvida? Bom, aí eu falei então do VF1, da CVF, agora a gente vai para o FEF 2575. É uma outra medida que é feita, tá, na espirometria simples, que a gente verifica a diferença de fluxo entre os dois pontos da curva de volume e tempo. A gente pega o ponto, a CVF total, divide ela em 4, e aí pega nesse ponto de 25% da curva até 75% a diferença de fluxo nesses dois tempos, tá? Que é o FEF 2575. Esse valor, ele tem uma significância menor do que o VF1 e o CVF, mas é importante a gente conhecer ele, porque ele diminui bastante em doenças obstrutivas, principalmente aquelas obstrutivas de pequenas vias aéreas, tá? Que são bronquiolites, a asma muito grave, né, as bronquiectasias avançadas, enfim, são doenças que alteram lá os pequenos brônquios, os bronquíolos que alteram a árvore respiratória mais distal. Bom, aqui eu vou colocar, deixa eu só tirar, eu gravei um videozinho. Um pouquinho, deixa eu só sair daqui. Eu gravei um vídeo com... Vou fazer uma manobra, acho que vai ficar um pouquinho ruim, mas só para vocês entenderem. Bom, deixa eu só acrescentar uma coisa. Aqui eu fiz uma curva, essa curva é a minha curva, tá? Uma curva considerada normal pelas porcentagens, né? Eu peço desculpa que a minha curva ela tem essa barriguinha, geralmente não tem, tá? É um pouquinho além do normal, ela passa aí do VF1, né? CVF de 100%, então ela faz essa barriguinha para cima, mas geralmente ela é mais retinha aqui, tá? Só para vocês conhecerem, então essa minha curva eu fiz em 2018, e aí eu estou comparando hoje com a minha curva, só para vocês entenderem que assim, a função pulmonar, se você fizer direitinho a curva, ela vai ser sempre igual, tá? Bom, aqui eu vou, só porque eu acabei parando o vídeo e atrapalhou. Eu vou fazer a manobra de sopro, para vocês verem como que é a manobra, e aí depois eu vou fazer a manobra com o gráfico correndo, tá? Para vocês conhecerem melhor. Filtro nasal para evitar vazamento pelo nariz. A gente vai colocar o aparelho na boca. Respirar tranquilamente, voluntariamente, e depois fazer a manobra. Percebendo que a chupeta fica roxa, né? É assim mesmo. Então tem que ser com esforço máximo, basear todo o ar do pulmão. Agora eu vou mostrar a manobra que a gente faz com o paciente. E a curvinha, vocês conhecem. Bom, aqui a gente tem uma curva. Clique nasal, posição. Ele já dá os valores atingidos com o exame. Então, aqui a gente tem a curva, uma curva normal, a parte inspiratória e expiratória da curva. Bom, deu para vocês pegarem, não vou prolongar muito.
Tem uns alunos que fizeram já esse exame, viu, Rosane? Ah, é? Falaram que quase morreram no exame. Falaram que é muito ruim. É assim também. Quem que já fez o exame dos alunos? Conversou comigo hoje? Quem que foi? Não apareceu quem? Tá. É um exame... Professor, desculpa te interromper. Eu não consegui ouvir no áudio você explicando a técnica. Se puder explicar, por favor. Tá, eu explico, sem problema. Ó, eu vou colocar nessa curva aqui, só para vocês imaginem que essa é a minha curva. Bom, inicialmente a gente vai colocar o paciente sentado, numa posição ereta, tá? Para não atrapalhar aí a mecânica ventilatória, a gente pede para o paciente respirar tranquilamente, vai colocar um clipe nasal para evitar de vazar o ar pelo nariz, e aí você pede para ele respirar tranquilamente com o bocal dentro da boca. Aí você pede para ele inspirar ao máximo e expirar rapidamente, o maior esforço que ele conseguir. Ele vai soprar rapidamente e aí vai fazer a curva, né? Na expiração até zerar o fluxo, tá? Isso daqui é uma alça expiratória e inspiratória. Certo? Depois a gente repete a manobra pelo menos 3 vezes para que elas ficam de um jeito aceitável, né? Que as curvas sejam parecidas, que não tenham erro de técnica, para a gente concluir que realmente aquela é a função pulmonar do paciente. Ok, perfeito, obrigado. Professora, você falou de técnica agora, eu queria tirar uma dúvida em relação aos aparelhos. Tem alguns aparelhos que são portáteis, né? Pelo que eu vi aqui tem de vários tipos de preço, etc. Esses Sim. mais portáteis, eles têm uma certa acurácia na medição, assim, boa? Sim, sim. Assim, depende, tem muitas marcas no mercado, né? Os aparelhos portáteis é o que a gente usa no dia a dia. Se você for ver, assim, eu uso no consultório um aparelho que é desse tamanhozinho, né? E o programa instalado no meu computador, tá? É basicamente isso. É um aparelho que mede fluxo, né? Que chama fluxômetro. Isso depende da qualidade do aparelho, mas o exame de espirometria simples é um exame que a gente pode levar, é um aparelhinho pequenininho que a gente leva para qualquer lugar, tá? Agora, os outros exames que eu vou falar, né, que é o exame com capacidade, que mede capacidade pulmonar total, o exame de difusão, não, aí são aparelhos bem mais sofisticados, que são grandes, né, e não tem como levar de um lugar para o outro. Certo, obrigado. Não. Bom, e aí vamos resumir aí o que eu falei, né, até agora, os volumes obtidos. A gente, então, tem o volume expiratório forçado no primeiro segundo, que é o VF1, a capacidade vital forçada, que é a CVF, e o FEF 2575, que é o fluxo expiratório forçado entre 25% e 75% da CVF. E um outro valor que eu estou introduzindo agora, essa informação para vocês, que é a relação entre o VF1 e o CVF, tá? Essa relação é muito importante, a gente vai entender melhor por quê, mas guardem isso na cabeça de vocês. Essa relação vai definir as patologias, as principais patologias pulmonares, tá? Bom, as precauções para realizar o exame. Então, a gente tem que orientar o paciente, tem alguns detalhes, né, que são feitos antes do exame, para que o exame seja feito adequadamente. Então, vir bem alimentado, evitar refeições volumosas até 1 hora antes do exame, isso é importante, porque se o paciente não se alimentou o dia todo, vem fazer um esforço, tem uma hipoglicemia, tem um mal-estar, etc., ou come muito, levanta o diafragma e acaba dificultando aí a manobra respiratória. Café, chocolate, Coca-Cola, chá, tudo isso é broncodilatador, então tem que ser evitado 6 horas antes do exame. Evitar bebida alcoólica também, que pode alterar aí a mecânica ventilatória, né?
fraqueza muscular, etc., além de dificultar aí a compreensão do exame. O tabagismo, né, é broncoconstrictor, então altera a função pulmonar, a gente orienta pelo menos 2 horas antes do exame ficar sem fumar. E caso o paciente esteja doente, gripado, aí com alguma queixa respiratória, geralmente, se for um quadro aí que tenha febre, tosse, a gente não faz o exame, porque provavelmente o paciente vai ter uma alteração na função pulmonar, que não deve ser a função pulmonar dele de todos os dias, né? Provavelmente vai ter uma broncoconstricção, por exemplo, e aí isso dá um resultado errado do exame. Bom, as contraindicações ao exame. Então vamos pensar, como é um exame que é feito com esforço respiratório, a gente tem que impedir que o paciente tenha algum problema grave durante o exame, né? Se o paciente está tendo sangramento pulmonar, ele não pode fazer esforço porque pode aumentar o sangramento. Se ele tem uma angina recente ou um infarto recente, isso também pode alterar aí com esforço respiratório, tá? Ele pode ter uma dor torácica, etc. Descolamento de retina pode piorar com esforço respiratório, crise hipertensiva, edema pulmonar e aneurisma de aorta torácica também. Aí pode até ter o rompimento do aneurisma. Bom, diagnósticos possíveis, né, com o exame de espirometria simples. Então, voltando lá, né, no comecinho para a gente entender, existem 2 tipos de classes de doenças, né? Na verdade, não são tipos, são 2 classes que a gente define. As doenças obstrutivas e as doenças restritivas. As doenças obstrutivas são principalmente asma e DPOC. E as restritivas são aquelas que podem alterar o parênquima pulmonar, caixa torácica, tudo que dificulta a expansibilidade torácica, tá? Principal na nossa área pulmonar, né? São as doenças pulmonares intersticiais, em relação à caixa torácica, as deformidades de caixa torácica, as fraquezas musculares aí relacionadas às doenças neuromusculares, a obesidade com hipoventilação, né? O paciente é tão obeso que dificulta aí a respiração. E aí eu vou mostrar como que são essas doenças na espirometria, tá? As doenças pulmonares obstrutivas, eu coloquei aqui um gráfico normal, mas eu vou colocar um gráfico aí alterado nos próximos slides, só para a gente lembrar da relação VF1-CVF, tá? Como que funciona? Bom, vamos lá naquela curvinha de volume e tempo. A gente tem, durante a fase expiratória, então a gente atinge um VF1 no primeiro segundo, e aí depois atinge uma CVF no final da expiração. Quando o paciente tem obstrução, ele tem dificuldade a saída do ar dos pulmões. Então, quando você sopra rapidamente, esse ar não sai com facilidade, né? Ele vai ter uma dificuldade para sair, principalmente quando você faz uma manobra forçada, tá? Isso vai dificultar a saída do ar. Então, a gente tem uma redução principalmente do VF1, tá? Nas doenças obstrutivas. E aí o paciente continua soprando, às vezes aumenta bastante o tempo expiratório, tá? Uma média, para vocês entenderem, uma média de um exame normal são 6 segundos o tempo expiratório. De um paciente com DPOC grave pode chegar a 12 segundos, 15, né? A gente não força tanto porque o paciente pode passar mal. Mas assim, para vocês entenderem que prolonga muito o tempo expiratório do paciente, tá? Para ele conseguir soltar todo o ar. E ele pode até chegar a atingir uma CVF normal para ele, tá? Mas essa relação VF1-CVF vai estar sempre diminuído, porque ele tem uma obstrução à saída do ar, tá bom? E a gente tem aí, então, a redução do VF1 e a redução do FF2575, que é aquele valorzinho que a gente calcula de 25,75 da CVF, tá? Esse valor também vai estar alterado, porque altera lá, lembra que eu falei, né, as pequenas vias aéreas, então as doenças obstrutivas também podem atingir as pequenas vias aéreas, diminuindo o FF2575. Bom, só para vocês entenderem aí o quanto é importante esse valor do VF1-CVF no DPOC, para definir o diagnóstico, a gente tem que ter uma espirometria e tem que ter um valor dessa relação menor do que 0,7, tá? A gente pega lá o númerozinho
No VF1, por exemplo, ele soprou 4,5 litros. No VF1, a gente divide pela CVF, por exemplo, 5,5 litros, e a gente faz essa relação. Se essa relação for menor que 0,7, o paciente tem aí o diagnóstico de DPOC, claro, se ele tiver a clínica, tá? Bom, e aí a gente vai para a resposta ao broncodilatador. O paciente que tem uma obstrução no exame de espirometria, a gente testa se essa obstrução é variável e se tem uma resposta ao broncodilatador. A gente usa como medicação o Aerolin ou salbutamol, né, que é o nome genérico do Aerolin, e o paciente, para a gente considerar que ele teve realmente uma resposta, ele tem que ter um aumento do VF1 em 12%, tá? Você pega o valor inicial, a primeira prova de função pulmonar do paciente, compara com pós-broncodilatador, tem que ter uma variação de 12% ou um aumento de 200 ml. Deixa eu só acrescentar uma informação. Para ser feito o broncodilatador, o paciente faz as manobras certinhas, a gente considera o exame terminado, ele faz 4 sprays da medicação, do Aerolin, a gente aguarda 15 minutos para a medicação fazer o efeito e faz novamente a manobra e compara uma com a outra. Bom, no DPOC, a gente não vai ter resposta ao broncodilatador. Então, mesmo que o paciente use o Aerolin, né, os quatro puffs de Aerolin, não vai ter melhora na curva, tá? Não vai ter aumento dos volumes, né? Não vai ter aumento de 12% ou 200 ml do VF1. E a relação VF1 sobre CVF vai estar menor que 0,7. Bom, aqui a gente tem uma curvinha de DPOC, de obstrução, tá? Como que é essa curva? É diferente daquela curva anterior, né? O paciente tem aumento rápido do fluxo, mas você vê que é uma curva mais pontiaguda e ela desce uma forma côncava, né? Ela faz uma cavidade, uma curva côncava na expiração final, tá? E a alça inspiratória é normal, tá bom? E aí a gente compara esses valores e vê que não teve resposta ao broncodilatador. Aqui é a curva pré-broncodilatador e pós-broncodilatador. Bom, na asma, a asma é a doença característica, né? É totalmente característico da asma. A gente faz o diagnóstico de asma através dessa resposta ao broncodilatador, tá? Nem todo paciente asmático vai ter resposta ao broncodilatador, mas tendo resposta ao broncodilatador, existe grande chance do paciente ser asmático. Bom, o paciente asmático geralmente tem uma concavidade mais discreta, né? Não é como o paciente DPOC, ele não é tão obstrutivo, e tem um aumento da curva, como vocês podem perceber, toda a curva aumenta, tá? E aí a gente compara o VF1 anterior e o VF1 depois, tá? Do broncodilatador e vê que teve um aumento. Bom, para vocês guardarem também, a asma é uma doença que pode ter alteração na prova de função pulmonar ou não. A espirometria pode vir normal, mas tendo a clínica, você tem direito a fazer o diagnóstico, diferente do DPOC, que você precisa ter alteração na espirometria e ter aquela relação VF1 sobre CVF menor do que 0,7. Bom, diagnóstico de obstrução. Então, vamos pegar uma espirometria e tentar entender a espirometria, tá? Os valores que a gente acha lá na espirometria. Quando que a gente vai fazer o diagnóstico de obstrução? Você pega um paciente asmático ou um paciente que tem alguma outra doença pulmonar obstrutiva, que não seja DPOC, né? E você vai fazer o diagnóstico de obstrução. Então, VF1 sobre CVF menor do que 0,9 ou 90%. Tá? Esse valor a gente usa para laudar o exame de espirometria e aí colocar como um distúrbio obstrutivo. E aí existe a classificação de gravidade da obstrução de acordo com a espirometria, tá? Do VF1 de acordo com o valor previsto, tá? Então, um paciente que tem uma obstrução leve, ele tem o VF1 sobre CVF menor do que 0,9 e um VF1 maior do que 70%. Tá?
Moderado, de 60 a 69, moderado a grave, moderadamente grave, desculpa, de 50 a 59, grave de 35 a 49, muito grave, menor do que 35. Só para vocês guardarem, ficar um pouquinho mais fácil de guardar, moderadamente grave, corta 50%. Então, acima de 50% moderado, acima de 59% moderado e abaixo de 50% grave, tá? E muito grave, menor do que 35%. Mudou recentemente essa classificação, uma classificação meio chatinha, mas que vocês vão ter que treinar para decorar esses valores, tá? Bom, doenças pulmonares restritivas. Bom, como eu disse lá, as doenças pulmonares restritivas, elas alteram a dinâmica respiratória, diminuindo os volumes pulmonares. Então, ela diminui tudo. Diminui VF1, diminui CVF, diminui volume residual, diminui capacidade pulmonar total, diminui todos os volumes e capacidades aí pulmonares, tá? No exame de espirometria simples, a gente vai ver pela redução do VF1 e da CVF. Bom, aqui a gente tem um padrão de curva restritivo, aqui é uma curva normal, e aí uma curva restritiva. Então, a curva restritiva, você vai ter uma curva mais pequenininha, né? Então, tem redução do VF1 e tem redução da CVF. Aqui é a mesma coisa, uma curva normal, e aqui a curvinha menor do paciente com doença restritiva. Bom, como que é feito o diagnóstico de restrição? Então, o diagnóstico é feito com redução da CVF, né? O paciente que tem uma CVF menor do que 80%, a gente considera como uma restrição, e aí a classificação de gravidade é exatamente igual à obstrução, a gente vai classificar pelo VF1, tá? E a classificação é a mesma, aí de acordo com as porcentagens do previsto, tá? Bom, além do diagnóstico aí de doenças pulmonares, propriamente ditas, a gente pode fazer o diagnóstico de obstrução das vias respiratórias através da espirometria. Quando a gente tem uma obstrução de vias respiratórias extratorácicas, a gente tem esse padrão de curva. Bom, durante a inspiração, você faz uma pressão negativa dentro da traqueia e essa obstrução aumenta. E na expiração, uma pressão positiva e essa obstrução diminui, tá? E aí a curva fica assim. Na expiração, então, você tem uma curva, ela é menor do que a normal, porque você ainda tem um pouquinho de obstrução, mas na inspiração, essa obstrução piora, e aí você tem um achatamento da curva. Quando a obstrução é intratorácica, muda um pouquinho, porque a mecânica ventilatória interfere na obstrução. Quando a obstrução é fixa, enrijecida, né, por exemplo, um tumor compressivo que não muda muito aí durante a mecânica ventilatória, você tem uma obstrução fixa, então existe um achatamento índice expiratório e isso é fixo, é sempre assim. Agora, se há uma obstrução variável, existe aí uma diferença na fase índice expiratória. Na fase inspiratória, quando tem uma pressão negativa dentro do tórax, essa obstrução diminui ou se desfaz, e durante a expiração, como tem uma pressão positiva dentro do tórax, essa obstrução aumenta. Aí a gente tem, durante a fase expiratória da espirometria, um achatamento, e durante a fase inspiratória, a alça fica redondinha. Tá? Bom, eu vou falar rapidamente sobre a espirometria completa. A espirometria completa é um exame que complementa, né, a espirometria simples, e ele avalia todos os volumes pulmonares e capacidades. Por quê? A gente consegue medir lá o volume residual. E medindo o volume residual, a gente já tem a medida de todos os outros volumes com a espirometria simples, e aí a gente consegue calcular a capacidade residual funcional e a capacidade pulmonar total. Como é feita essa medida? O paciente ele tem duas técnicas possíveis, a diluição do hélio e a diluição do nitrogênio, tá? A gente pede para o paciente inalar o gás, como é um gás inerte, ele
ele não vai ser absorvido, né? E aí, quando ele exala, a gente tem uma quantidade de ar exalado e aí a gente calcula o volume de ar total dos pulmões, tá? O diagnóstico, para o diagnóstico definitivo de doenças restritivas, é necessário a gente ter uma espirometria completa, tá? Porque em algumas situações, por exemplo, nas doenças obstrutivas, a gente pode ter uma redução da CVF, mas não tem uma redução da CPT, tá? Da capacidade pulmonar total. Então, nas doenças restritivas, existe uma redução da capacidade pulmonar total, e é com esse valor que a gente fecha o diagnóstico de restrição pela espirometria. Bom, o exame padrão ouro, para a gente fazer a medida, né, do volume residual e da capacidade pulmonar total, é a pletismografia, tá? É um exame que a gente faz aí medidas de variação de pressão intratorácica e extratorácicas. E aí, através de cálculos, a gente consegue chegar ao valor do volume pulmonar total e do volume residual. É o exame padrão ouro, mas existem poucos centros que têm esse aparelho. Bom, o exame de difusão de monóxido de carbono é um exame que a gente vai fazer o paciente inalar monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono passa pela membrana lá, o alvéolo capilar, se liga à hemoglobina, né? A hemoglobina tem uma avidez ao monóxido de carbono, e aí a gente mede quanto que o monóxido de carbono se difundiu através da membrana alvéolo capilar. Se for um pulmão normal, o monóxido de carbono se difunde bastante. Se for um pulmão que tem alguma alteração nessa membrana alvéolo capilar, você vai ter uma redução da difusão do monóxido de carbono. Por exemplo, as doenças pulmonares intersticiais, né? As doenças fibrosantes pulmonares, elas alteram aí a difusão do monóxido de carbono. Bom, acho que eu já falei tudo. Bom, e aí o valor, só para vocês conhecerem, né? O valor em porcentagem é menor do que 80%, já é considerado aí um exame alterado. Tá? Essas são as referências da minha aula. E aqui está o meu e-mail, se alguém aí tiver alguma dúvida, quiser escrever, perguntar alguma coisa. Professor Rosângela, muito obrigado mesmo pela colaboração. Esperamos aí, pós-pandemia, que você possa fazer uma aula prática aí, presencial com a gente aqui em Bauru. Será bem-vinda. Com prazer. E vamos passar por essa pandemia aí da melhor forma. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigada, Thales. Um abraço, viu? Um abraço.